O assunto dívidas do Corinthians tem sido muito abordado. Nós vamos agora falar com o diretor financeiro do Corinthians, o Matias Ávila, que tem sido muito gentil, foi muito gentil em nos atender e tem sido muito direto nas colocações. Matias, muito boa noite, obrigado por atender o Mesa Redonda. Primeira pergunta, as contas do Corinthians não foram aprovadas. Como é que você viu essa situação, você que é o homem das finanças do Corinthians? Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos do Mesa Redonda. Prazer estar aqui com vocês. As contas do Corinthians não foram aprovadas ainda, não houve reunião, né? Elas não foram analisadas. Elas passam por dois conselhos na governança do Corinthians, o fiscal e o CORE. O CORE é orientativo, ele não é um órgão com poder de decisão, mas ele dá uma orientação, porque ele é composto por 10 conselheiros eleitos e todos os ex-presidentes e ex-presidentes do conselho, né? Então, é uma comunidade importante, que tem uma participação muito importante na orientação e na condução dos negócios da diretoria. E o Conselho Fiscal por três titulares, né? Nós tivemos as contas indicadas pelo Conselho Fiscal não aprovadas por um problema de lançamento dos juros da ação do Jusilei, né? Que nós vamos rever por ordem do presidente Andrés. O principal da ação está lançado no balanço do ano passado, né? E como o acordo foi assinado no dia 16 de dezembro, se não me engano, nós entendimos que poderia ser pagamento durante todo esse ano e um pedaço ainda que vem, que nós poderíamos lançar aquilo que fosse referente a cada um desses períodos, né? E assim foi feito, né? Por exemplo, quando você tem uma dívida de salário com o jogador, você lança em cada ano a dívida que você tem do salário dele, né? E o juro foi feito dessa forma. E das outras ações, nós temos tudo provisionado, enfim. Nós tivemos um problema, viu, Flávio, que eu gostaria de colocar para vocês, entre o balanço do ano passado e o balanço desse ano. No ano passado, nós tivemos uma situação de contábil muito difícil. O Andrés mesmo colocou na reportagem que vocês colocaram aí, de adiantamentos que foram feitos durante todos esses anos, enfim. Então, nós tivemos um problema, não tivemos problema de caixa, mas tivemos um problema contábil, né? E nós também reduzimos muito a nossa receita por conta desses adiantamentos. Esse ano isso já foi minimizado. Hoje nós não temos problema contábil, mas temos problema de caixa por causa da pandemia, né? Muitos dos pagamentos foram protelados, muitos foram adiados. Nós fizemos outros contratos, substituímos alguns patrocinadores e nós fechamos o semestre com um balanço positivo, né? O que é bastante interessante sob o ponto de vista de análise da dívida do Corinthians. Qual é o valor total da dívida do Corinthians nesse momento, Matias, por favor? Eu vou dar um valor relativo ao fechamento do ano para vocês ficarem tranquilos. Não vou adiantar o semestre, que vai ser publicado essa semana. Nós estaremos encaminhando ao CORE e também ao Conselho Fiscal e vamos publicar antes da aprovação desses órgãos, né? E vamos publicar também antes da reunião do Conselho, que vai ser feita provavelmente nesse mês. Estamos aguardando somente uma data da Prefeitura. A dívida do Corinthians, eu tenho aqui um dado bem preciso para você, é de 668 milhões, sendo 212 de 20 anos e 50 milhões de médio prazo e 239 milhões de curto prazo, né? Para um clube que arrecada em torno de 450 milhões por ano, 239 milhões não nos é preocupante, tanto que nós fechamos o semestre de forma tranquila, né? Ninguém está tranquilo, evidentemente, porque você sabe como entra numa pandemia e não sabe muito como sai, né? Nós estamos fazendo um planejamento de redução de despesa para o próximo semestre,
baseado nas competições que nós vamos ter, naquilo que nós vamos participar dos esportes amadores e naquilo que for possível a gente fazer de redução de despesas. Então, com isso, nós estamos controlando a arrecadação e controlando a despesa futura para poder sair da pandemia de forma melhor. Celso Cardoso. Matias, boa noite. Obrigado por participar do Mesa Redonda e fazer esses esclarecimentos. E aí a pergunta que eu faço agora, tendo esse montante, dívidas de médio, longo prazo, curto prazo, como é que o Corinthians pode fazer para equacionar tudo isso e viabilizar o pagamento dessas dívidas? Celso, a equação para pagamento já está feita. Por exemplo, sobraram 239 de curto prazo, porque nós já renegociamos a parte de impostos, né, que importava mais ou menos quase 100 milhões, que está lançada no balanço do ano passado. Mas nós já renegociamos, já demos entrada, já tem a data do primeiro pagamento. A dívida de longo prazo, por exemplo, nós pagamos R$850 mil por mês, né? E os impostos também vão ser parcelados aí a longo prazo, né? Todos os clubes vão poder fazer esse procedimento, né? Enfim, o Corinthians não tem uma dívida desesperadora, né? O Andrés mesmo adiantou que o ano passado nós tivemos dívidas de curto prazo pelas contratações que fizemos, enfim. Alguns jogadores já saíram, outros foram negociados e outros nós reduzimos o elenco, né, e fizemos uma transformação na forma de jogar, né? Então, não nos preocupa o balanço desse ano, é um balanço que está equacionado, tanto que nós fechamos o semestre de forma positiva. Chico Lang. Obrigado. É claro que a venda dos jogadores que aconteceram estão ajudando bastante, né? Claro. Chico. Olha, eu não tenho pergunta nenhuma. Eu desejo boa sorte para vocês. Porque Obrigado, Chico. não é fácil o que o Corinthians está fazendo e o que está passando. Então, muito boa sorte. Eu, apesar de ter discutido com o Cali outro dia aqui, mas eu respeito bastante a gestão de vocês, que foram pioneiros, deram mais de 12 títulos para o Corinthians. Então, é uma gestão ganhadora, vitoriosa. Mas chegou a cobrança. E desejo, então, boa sorte, principalmente para você, que é o homem dos números, né? O homem que decide, assina. Ô, Matias, Ô, Chico, só para... Preciso dar uma palavra para o corintiano, tem que falar com o corintiano, né? É verdade. Depois vamos falar com o Vampeta aí, que é meu brother, meu amigo pessoal, já trabalhou para mim, é uma pessoa espetacular. Todos que estão aí, muito respeitáveis, mas os corintianos a gente fala com mais carinho, né? É verdade. Ô, Chico, olha atrás de mim aqui a camisa do Rivelino, olha lá. Opa! Camisa linda, hein? De que ano que é? É uma camisa do Rivelino que eu ganhei de presente, tem o autógrafo dele, enfim. Chico, eu queria dizer o seguinte, o Corinthians está fazendo uma transformação muito grande, não só na parte de despesas, mas também da parte de arrecadação, né? A camisa do Corinthians hoje está valendo 80 milhões, né? É verdade. Nenhuma camisa no Brasil tem esse valor. Então, é um motivo de orgulho para todos nós, né? Esse é um dos motivos de orgulho para todos nós, que dá muita tranquilidade para você conduzir o pagamento dos seus compromissos financeiros. Ô, Matias, o Corinthians não contratou o Johnny Gonzalez e negociou nesse final de semana, pelo que a gente sabe, o Pedro Henrique. Isso passa por você? Você opina nesse tipo de negociação? Eram 17 milhões do Johnny Gonzalez e agora vai entrar um dinheiro do Pedro Henrique, eu não sei exatamente quanto é. Flávio, evidentemente eu sou consultado, mas a decisão de compra e de aceitação, ela é do futebol, tá certo? É claro que a venda do Pedro Henrique vai nos ajudar muito, tá certo? Nós temos compromisso de curto prazo, como eu ressaltei, e ele ajuda a fechar o balanço anual para os próximos 6 meses, né? Agora, isso aí nos ajuda muito. Agora, a decisão sempre é técnica, né? Não é uma decisão financeira. A devolução do Johnny não foi uma decisão financeira, evidentemente,
mas ela passa pelo Duílio, pelo treinador, pelo presidente, mas eu sou consultado, evidentemente, né? Isso vai te ajudar? Claro que vai ajudar. Perfeito. Vampeta? Matias, boa noite. É um prazer estar falando com você. Sei do seu esforço aí para botar a casa em ordem, né? Já que a gente tem um bom relacionamento, e eu por parte do Audax. E eu, Flávio, sinceramente, semana passada eu falei aqui, eu não vejo uma dívida, um clube como o Corinthians, ou São Paulo, o Inter, que tem uma dívida de 700 milhões de reais pelo valor do euro. Eu acho que esses clubes têm jogadores na base que você pode vender. Uma dívida de 100 milhões de euros, pelo valor que está hoje, né, o valor do euro, do dólar, eu não vejo uma coisa de uma calamidade total, porque esses clubes têm como recuperar, com jogadores da base vendendo. Eu sempre falei assim, você ter 5 jogadores da base, ou do profissional que você consiga vender a 20 milhões de euros, para sanar essas dívidas, ou você equacionar em 3, 4 anos, é possível, porque quando a gente tem jogadores na base que tem times de fora que compram, o próprio São Paulo, depois a gente vai chegar no São Paulo, mas falando de Corinthians, eu não vejo com uma calamidade total, não. A parte do estádio é uma coisa à parte, e um clube de futebol como Corinthians, Flamengo, Inter, Grêmio, o próprio Cruzeiro, tem condições de fazer 100 milhões de euros, se não for nesse ano, há 3, 4 anos, e liquidar essa dívida. Matias, a solução, o caminho é esse? Venda de atletas? Nós já fizemos 145 milhões de reais com jogadores usando a base, evidentemente. E promovemos 3 novos jogadores da base esse ano. Você não vê como sair a base? A base para ajudar o clube, que é feito para isso. A base é para ajudar o clube. Evidentemente, o futebol vive de formação de jogadores e também de clareza, de continuidade. Eu vi vocês comentando antes aí sobre outros clubes. A continuidade é muito importante, não importa o treinador que esteja lá, nem a diretoria, né? O clube ele tem que ter muita consciência. Nós vamos entregar um clube redondinho para o próximo presidente, seja ele quem for. Evidentemente, a situação vai ter um candidato, né? Mas quem assumir a presidência do Corinthians vai ter um clube redondo. E esse é o desejo do presidente, e ter um clube competitivo, né? Essa é a nossa intenção, nunca destruir valor ativo do clube, né? O Corinthians não destrói. Nós integramos agora o Léo Natel e 3 jogadores da base, né? Para repor aqueles que saíram. Evidentemente, passa por tudo isso. Nós temos um plantel competitivo. Nós consideramos que o Corinthians ainda vai dar muita alegria para a gente. Guilherme, por certo, tem perguntas dos telespectadores. Tem pergunta do Salazar, na verdade. Ele quer saber se com a correção da dívida com o J. Muselli, para quanto sobe o déficit de 2019, né? Porque tem quem diga que é 20 milhões, tem outros que falam que é mais de 80. Para quanto que sobe? Eu ainda não sei direito, porque nós precisamos fazer uma conta bem certinha para eu te dar uma resposta assertiva. Mas nós temos lançado no ano passado em torno de 6 milhões, que era o principal. E o juro estava, acho que é mais ou menos 17, nós tínhamos pago 2 parcelas nos 2 primeiros meses, depois veio a pandemia, né? Mas eu gostaria de aproveitar mais um minuto aí essa pergunta para dizer o seguinte: eles requentam muita notícia, né? Por exemplo, a questão do América, que foi feito há 30 dias, Flávio. Há 30 dias, essa semana ficaram batendo nessa questão do América, uma coisa que já estava acertada com a presidência do América, né? É claro que eles precisaram entrar, porque eles, como é um processo judicial e nós deixamos de pagar por causa da pandemia, você precisa reclamar novamente para depois fazer o acerto. E já fizemos o acerto. O acerto com o Jonas, por exemplo, não tem processo judicial. O Corinthians foi condenado e tudo mais. Então você, mas o América encontrou 400 mil reais. O América nós já acertamos e foi há 30 dias. Quer dizer, há 40 dias agora, né? Porque quando eles requentaram a notícia, foi há 10 dias atrás. Agora, muita notícia tem sido requentada por sites que ficam nos atacando, entendeu? Por problema político. Agora, nós temos que separar, né? E vocês fazem isso de forma, com muita galhardia, né? Vocês separam bem a situação, as notícias e trazem para os torcedores notícias muito assertivas, né?
Por isso que eu estou aqui hoje, viu, Flávio? Por isso que eu aceitei seu convite. Muito obrigado. Matias, 2 últimas perguntas para liberar e te agradecer, porque domingo é dia de ficar com a família e você foi gentil com a gente. Primeiro, quando o Corinthians recebe os valores do Pedrinho e de que forma? E segundo, como está a história do Bruno Mendes, aquela pendência que o Corinthians ainda tinha? Exato. Vou falar de 3 coisas. Vou falar do Pedrinho, vou falar do Bruno e vou falar do Cantígio, né? Para não ficar dúvida, né? Uhum. Só para ficar... E vou falar da folha também. E do Pedro Henrique, vendeu o Pedro Henrique? Vendeu, já falou. Já vendeu? Tá palavrado, não está assinado, mas a intenção é fazer a comercialização. A do Pedrinho é o seguinte, como está lá no contrato, que eles vão nos pagar a primeira parcela quando ele se apresentar e apresenta de acordo com a janela, que é dia 1º de agosto, nós estamos tentando um adiantamento desse dinheiro. Como? Nós contratamos a March Corretora de Seguros, a maior corretora do mundo, e a March ajudou muito São Paulo na questão do Anthony, né? Para fazer um seguro de crédito, né? E um seguro de vida do Pedrinho, para que a gente possa adiantar esse dinheiro. Isso está em andamento, pode sair essa semana, tá certo? Se não sair essa semana, vai sair no começo de agosto, tranquilo, por isso não se preocupa muito. É claro que se preocupa, porque dinheiro antes nós vamos poder executar com mais rapidez o nosso plano de acomodação, a nossa vida fica muito mais tranquila, né? Isso é caixa, isso não tem nada a ver com a parte contábil, tá certo? Eu prometi também falar sobre o Bruno Mendes. O Bruno Mendes, nós pagamos a última parcela, a outra parcela ainda não venceu, nós estamos conversamos bastante com eles e vamos cumprir a próxima parcela. A parte do Cantígio não tem problema nenhum, tem dinheiro para pagar, $500 mil, isso aí de forma tranquila, o corintiano não precisa ficar preocupado com isso. Eu queria dizer também o seguinte, ações judiciais, gente, elas são para serem cumpridas quando tem decisão. Quando não tem decisão, a gente discute, né? Essa semana vinculou que o volante, como é que chama? O volante que moveu uma ação... Magrão. Como? Magrão. O Magrão. Magrão. Quem é? Magrão. Não, Paulo Roberto. Paulo Roberto. Uma ação contra o Corinthians. Nós vamos discutir, porque coisas nós temos direito, outras não temos direito, enfim. Isso aí é muito tranquilo. Outra coisa que eu queria falar, Flávio, a comissão do Pedrinho não vai ser paga o ano que vem, nós vamos pagar uma parte esse ano, que foi um acordo que nós fizemos com o empresário, só para ficar claro esse assunto também, tá certo? Então, esses são assuntos que nós estamos conduzindo com a maior tranquilidade. No Corinthians não existe desespero, existe uma governança corporativa que nós cumprimos, tanto que vamos rever o balanço, né? E nós respeitamos todos os órgãos, todos eles têm importância para nós, nós comparecemos pessoalmente, agora não por causa da pandemia, né? As reuniões do CORE, enfim, e também as reuniões do Legislativo para colocar tudo isso para eles, tá bom? A última que você faltou falar sobre a folha de pagamento. A folha de pagamento, nós devemos pagar uma folha até quarta-feira. Tá certo. Quanto é a folha mensal de pagamento do Corinthians, Matias? 11 milhões. Tá bom. Te agradeço muito por ter nos atendido, muito obrigado. Vamos falar de vez em quando para a gente esclarecendo as coisas. Se sempre tiver também algum esclarecimento, o mesmo está à sua disposição. Tá bom, Matias? Muito obrigado. Flávio, muito obrigado. Eu queria dizer para vocês que a dívida do Corinthians de curto prazo é 239 milhões e com a arrecadação que nós temos, nós vamos passar esse ano tranquilo e entregar a nossa gestão para o próximo presidente redondinha. O próximo presidente pode ficar tranquilo que ele vai ficar muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Um abraço a todos aí. Dizer para vocês, vai Corinthians! Vai Corinthians, boa! Ô Júlio,